Olá, qual a função de membros não solicitados em uma trelhice? Olá, vamos dar uma olhada nessa estrutura aqui. Então, eu vim aqui no Transmit e desenhei uma estrutura simples. Porém, eu tenho alguns membros que estão em azul, certo? Esses membros em azul estão comprimidos. Eu tenho membros em vermelho que estão tracionados, certo? Só uma representação dele, né? Azul comprimido, vermelho tracionado, certo? Agora, eu tenho membros em branco, que são o quê? Que são membros de carga zero, certo? Então, na estrutura, muitas vezes a gente vai dimensionar a estrutura e vai ter membros que simplesmente não têm carga nenhuma. E a questão é, qual a função desses membros? Bom, primeira coisa, vamos começar aqui pela esquerda, certo? Então aqui eu tenho esses dois membros aqui. O que aconteceria, por exemplo, se eu apagar esses dois membros, certo? Eu apaguei esses dois membros e rodo a estrutura novamente. Bom, ela continua funcionando igualmente. Então, aqueles dois membros que eu tinha, eles não tinham uma função estrutural, certo? Eles estavam ali só por questão, muitas vezes, de estética, certo? Mas eles não têm essa função estrutural. Ou seja, eu posso remover, quando é um canto de uma trelice civil apoiada, eu posso remover essa região aqui sem problemas. E o mesmo vale, por exemplo, de uma viga de concreto. Na viga de concreto eu posso fazer um furo nessa região aqui bem próximo ao apoio deles, que ela seja bem apoiada, ou seja, uma peça pré-moldada, por exemplo, sem problemas, porque essa região aqui não está solicitada, certo? Isso aqui é uma questão. Agora, e esse montante aqui, bom, se rodar a estrutura, novamente, esse montante aqui está em branco. Ele não está solicitado. Ou seja, eu não tenho cargas aqui. Bom, o que aconteceria se eu apagasse esse montante? Bom, paguei o montante, certo? E roda a estrutura. Deu um pequeno bônus aqui, mas a estrutura funciona naturalmente. Por que isso aqui funciona? Bom, aqui eu tenho vermelho. Vermelho, tração. Significa o que tração? Significa que uma peça em tração, se eu pegar uma corda e esticar, ela vai naturalmente tender a ficar reta. Isso é um padrão de peças tracionadas. Elas tendem a estabilizar, certo? Tanto que a gente pode fazer uma ponta de cabos, certo? Com cabos bem pequenos, bem finos, e usar toda a resistência do cabo, certo? Então, uma peça tracionada, ela não necessita travamento, desde que a gente garanta que ela sofra apenas tração, certo? Isso é uma questão. E a outra, ou se ela tiver só o peso próprio dela, no caso, no máximo suportar o peso próprio dela, certo? Que ela, por exemplo, um pequeno arco com a continuação da tração, certo? E a outra questão que a gente tem é que ela só pode sofrer carga axial e nunca pode inverter os esforços, ou seja, nunca pode ocorrer de gerar uma compressão. Ou seja, se eu tenho uma obra, por um galpão, onde eu tenho um tirante embaixo para limitar esse limite de serviço e eu, digamos, não travar esse tirante e achar que esse tirante vai resistir compressão, ele não vai, certo? O tirante vai falhar na compressão, certo? E se eu for lá e colocar a flambagem zero, aí sim, tá? Aí foi pro saco a obra, certo? Então, quando eu tenho uma peça tracionada, desde que ela esteja 100% tracionada todo o tempo, nunca vá comprimir, beleza, eu posso deixar ela ali, certo? Agora, aqui em cima eu tenho o banco comprimido. E eu tenho aqui rodando, eu tenho essa região branca aqui, que é uma peça de carga zero, certo? Então, se eu vir aqui e apagar essa peça, o que vai acontecer? Bom, ela não tem carga nenhuma, certo? Então, eu posso desligar, tirar do lugar? Rodar? Não, eu não posso. Por que eu não posso tirar do lugar? Porque a peça, simplesmente se eu rodar aqui de uma maneira mais lenta, mas basicamente, ó, o que vai acontecer? Que ele vai gerar uma rótula, certo? Então ali vai gerar uma rótula, vai falhar. Por quê? Porque a flambagem da peça dobra. Mesmo que eu venha aqui e informe que não existe mais essa rótula central, certo? Colocasse uma barra fora aqui, certo? Esse pessoal que eu tinha antes, o que vai acontecer? Essa peça aqui vai flambar, certo? Então a gente vê aqui, ó, a gente aplica a carga, certo? E a peça começa a ser naturalmente solicitada, ó. E o que acontece? Ela flamba, certo? Ela flamba bem no meio e aí a estrutura falha. Então rodando novamente aqui, você consegue ver que ela começa a levemente pegar carga, aqui, ó. Ela começou a pegar carga e não falhou. Por quê? Porque para chegar no ponto de flambagem, a peça tem que ter uma certa carga mínima, certo? Aqui a carga começou a ser aplicada, a estrutura começou a deformar e ainda não chegou no limite, certo? Mas logo que ela chega no limite, ela fica mais carregada, você começa a ver que ela está bem carregada aqui, e aí ela falha, certo? E aí quando ela falha, toda a estrutura vai pro buraco, certo? A estrutura cai, e aí eu não tenho o que fazer. A não ser, claro, né, eu posso reforçar aqui, colocar uma peça de maior inércia, né, maior rigidez, mas também maior peso, certo? E aí ela resiste, certo? Então é uma opção, eu posso travar uma peça para reduzir o tamanho dela, certo? Isso aí pode ser feito. Então isso é uma opção, ou colocar aquele montante ali também seria outra opção. Tá,
Mas e aqui na base? Bom, aqui na base eu tenho uma peça tracionada, certo? Então, uma peça tracionada, beleza, e ela está na região tracionada. Ela nem está tracionada, né? Mas ela não trava nenhuma região aqui. Então, eu poderia apagar essa barra aqui? Poderia fazer isso aqui? Na teoria, sim. Só que a gente tem um pequeno problema, que é o quê? Que a estrutura naturalmente deforma, certo? Então, eu rodo a estrutura, até deixar aqui no zero. Rodar a estrutura, certo? Comecei a rodar e ela resiste. Então, a estrutura toda deformou, certo? Resistiu. Mas o que acontece logo após? Bom, a estrutura, a gente tem que lembrar que ela deforma, certo? A estrutura deforma. O que acontece quando a estrutura deforma? Basicamente, vai ter pontos que vão alongar e pontos que vão encurtar, certo? E isso é real de toda a estrutura. Então, o que vai acontecer agora? Basicamente, essa barra aqui provavelmente quis encurtar ou alongar, no caso, compressão encurtar, certo? Então, veio esse tirante aqui, puxa essa barra, e essa barra, ao deformar, puxa essa parte de baixo, e o que acontece? A estrutura falha. Por quê? Porque aqui é um nó móvel, certo? Esse nó móvel não resiste. Se eu tivesse um nó fixo aqui, resistiria, certo? Se tivesse um nó fixo aqui, resistiria sem dificuldade. Se eu tivesse um nó móvel aqui, resistiria sem dificuldade. A questão é, se eu tivesse um nó móvel aqui, inclusive aqui agora começa a falhar, porque aqui eu acabei girando hipostaticidade, certo? Então, na prática tem que ser assim, certo? Então, assim a estrutura é estática, certo? Então, lembrando aqui, se eu te colocar um apoio a mais, eu sempre posso tirar uma barra. Então, se eu deixar essa barra aqui, certo? Eu poderia deixar móvel aqui, certo? Então, eu tenho isso aqui, certo? Caso contrário, eu poderia ter outra coisa também. Poderia ter o quê? Bom, basicamente, outra opção que eu poderia ter é isso aqui, certo? Eu poderia ter, digamos, uma estrutura assim, certo? Eu vou colocar, digamos, uma estrutura aqui maior aqui, certo? Mas essa estrutura aqui é perfeitamente estática, certo? Se eu, digamos, colocar um nó rígido aqui, o que vai acontecer? Ela continua estática. Mas, se eu tenho um nó rígido, posso fazer o quê? Eu posso apagar com a solicitação, certo? Então, isso pode ser feito aqui sem problemas, certo? Então, quando você coloca dois apoios de segundo grau, você pode eliminar uma barra, certo? Então, isso é estrutural, porque a estrutura virou hiperestática. Então, para ela voltar a ser isostática, se mata uma barra, e aí ela volta a ser isostática, certo? Então, a estrutura aqui é perfeitamente eficiente. Aqui no bando superior, nós temos a compressão, como sempre, certo? E no bando superior, como é que não tem tração? Basicamente não tem tração, por quê? Porque a tração está acontecendo por essa barra aqui comprimir para cá e essa para cá. Inclusive, essa barra aqui não tem necessidade nenhuma também, certo? Ela continua estática mesmo assim, certo? A estrutura continua estática mesmo sem as barras inferiores. Por quê? Porque eu tenho, quando eu coloco dois nós de segundo grau, eu digo que esses nós aqui funcionam como um tirante que vai puxar as coisas para fora. Ou poderia ser para dentro também, porque eu poderia ter o contrário, certo? Eu poderia ter isso aqui, certo? Eu poderia, digamos, isso aqui, certo? Isso aqui continuaria sendo estático, certo? Isso, opa, só, claro, né? Essa peça aqui, quando ela está tracionada, ela tem uma certa sustentação. Quando ela é comprimida, ela precisa ser um tamanho maior, certo? Então, essa estrutura continua sendo estática. E agora tem uma tração aqui, e o eixo comprimido é pelos dois, a parte de cima e a parte de baixo, a parte de cima, no caso, os dois apoios comprimindo a peça, certo? Então ela vai tentar puxar eles para perto, né? Se eu colocasse uma rótula aqui, com certeza ele puxaria para perto, certo? Mas como eu tenho dois apoios de segundo grau, isso não acontece, certo? Então isso aqui também é uma estrutura estática, ok? Agora, e se eu voltasse para cá, por exemplo, imaginando isso aqui, ó, tá voltando para aquela treliça que a gente tinha originalmente, certo? Mas nessa treliça aqui, ó, não vou ter suficiente, tá? Mas nessa treliça aqui não tem um peso aqui, digamos, eu tenho pagando esse peso aqui, certo? Mas digamos que eu tenho um peso, digamos, aqui em cima, certo? Eu tenho um peso aqui em cima, ok? Aqui eu, digamos, vou ter um montante também, então eu vou colocar um nó aqui. Vou colocar um montante aqui, tem um montante, digamos, maior para de compressão, certo? E aqui eu tenho um peso aqui em cima, certo? Posso até jogar um pouco mais aqui em cima eu tenho um peso, ok? E eu coloco uma barra aqui e uma barra aqui, certo? Essa estrutura aqui é estática? Bom, vamos testar. Sim, ela fica em pé, então ela é estática, certo? Então com esse peso aqui a estrutura funciona. Eu posso talvez até aumentar o diâmetro aqui, certo? Essa barra aqui, colocar um peso maior e a estrutura ainda funciona, certo? Então, ok, essa estrutura funciona. Agora, vou pensar um pouco, peso até mais, vou colocar mais alto aqui ainda, certo? Colocar um diâmetro maior aqui, certo? Bom, testando essa estrutura, eu vejo um comportamento muito interessante aqui, que é o quê? Que essa barra central aqui, ela falhou e voltou, tá? Isso aqui é um comportamento muito fora do padrão, né? Que a gente testou a estrutura, se for ver aqui, ó, rodando bem lentamente aqui, ó, a estrutura comprimiu, falhou, e ela se redistribuiu os esforços, certo? Então, essa barra voltou a travar a peça, certo? Uma estrutura bem fora. Ela ficou tracionada e ficou comprimida e ela foi se estabilizando. Bom, o que aconteceu aqui? Por que isso aconteceu? Essa peça aqui, se for calcular, qualquer cálculo que a gente fizer vai dar zero,
certo? Vai dar zero, não tem que contar outra coisa. Por quê? Bom, porque a estrutura, ao tentar se deformar, ela naturalmente muda o comportamento dela, certo? E como ela muda o comportamento, vai acontecer o quê? Que barras de travamento podem estar tanto tracionadas quanto comprimidas. E essa barra aqui, por mais que ela não tenha nenhuma carga, ela também tem uma função fundamental. Por quê? Bom, se eu apagar essa barra aqui, o que aconteceria? Basicamente, a estrutura está aqui. Vamos dar uma olhada principalmente nesse nó móvel. O que vai acontecer? Bom, quando a estrutura começa a deformar, a gente pode ver que ele anda levemente, certo? E o que acontece? Gera uma instabilidade na estrutura e ela gira, certo? E o que acontece quando ela gira? Inclusive, coisa muito interessante que acontece quando ela gira, acabou com ela girando para cá, aconteceu o que, ó? Que ela começou a cair, certo? Começou a cair, o que aconteceu? Bom, aí ela gera cargas no eixo fora do plano dela, então ela gerou cargas nesse plano, certo? O que acontece quando ela gera cargas nesse plano? Bom, que a estrutura muda totalmente o comportamento, certo? Ó, pode ver que aqui vai começar a comprimir essa região, certo? A estrutura muda totalmente o comportamento e aí ela falha, certo? Então, muitas vezes barras de travamento também tem essa função, que é naturalmente estabilizar a estrutura. Essa carga é muito pequena e, se por algum motivo essa carga ultrapassar o limite da barra, desde que ela permaneça ali enquanto a estrutura se deforma, muitas vezes ela pode voltar, principalmente se a barra começou a falhar por baixo, certo? Então, desde que a carga não seja essencial para a estabilidade da estrutura, certo? Ela está lá só para travar a estrutura, certo? Muitas vezes, ao iniciar a aplicação da carga, ela é necessária, ela pode até ter uma flambagem inicial, mas ela vai naturalmente voltar à estabilidade, desde que ela tenha sido dimensionada dentro dessa estabilidade, certo? Então isso aqui é um outro comportamento interessante, inclusive, aqui a gente vê o quê? Bom, a gente vê que se eu mudasse isso aqui, ó, mudasse para cá, certo? E apagar essa barra, agora, como tem essa região aqui, onde eu coloquei esse nó aqui, ó, se a estrutura deformasse para o outro lado, ela não geraria a mesma falha. Por quê? Porque eu coloquei aquele nó intermediário, né? Mas aqui quando ela cai, o que vai acontecer agora? Bom, agora ela cai para o outro lado, e ela puxa para o outro lado, certo? Aqui ela começa a falhar, e aqui ela fica estável ainda, certo? Ela começou a falhar aqui, certo? Mas ela volta e aí ela fica estável. Claro, ela acabou arrebentando. Então se tivesse uma barra maior aqui, certo? Só rodando aqui, vamos descobrir o que está fazendo nela. Então ela começou a falhar aqui, certo? Falhou aqui, ok? Começou a girar, e aí teve uma barra que falhou. Então essa barra aqui de tirante vai acabar falhando, certo? Ele vai rodar aqui e ela falhou. Esse montante falhou, tá? Então se tivesse esse montante mais robusto, a estrutura ficaria em pé, certo? Ela rodou aqui, ok, rodou, e outras barras falharam, claro, mas se tivesse todas as barras aqui totalmente robustas, a estrutura não falharia se não tivesse uma rótula aqui, tá? Então, isso é outro comportamento bem interessante da estrutura. Então, vou dar isso novamente aqui, certo? Ela vai ficar instável, mas se a estrutura for suficientemente robusta, ela nem falha, certo? Ela só, desde que permaneça as cargas, continua estática, beleza? Mas basicamente seria isso. Até a próxima.